Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Felipe. Na aula de hoje, nós vamos estudar os átomos e os elementos químicos. A gente vamos ver algumas características dos elementos químicos que a gente observa em uma tabela periódica. Sempre que vocês abrem uma tabela periódica, que vocês pegam ali, vocês visualizam um determinado elemento químico, vocês vão constatar o que a gente vai estudar na nossa aulinha de hoje, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, galera, quando você visualiza um elemento químico na tabela periódico, vocês notem que no canto inferior esquerdo do elemento químico que vocês observarem, vocês vão ver o número atômico desse elemento químico. E o número atômico, ele é representado pela letra Z. Vocês estão vendo aqui na nossa imagem, ó. Aqui o elemento químico X, um elemento químico qualquer, e no canto o X é o símbolo do elemento químico que eu vou estar observando aqui, beleza? E no canto inferior esquerdo nós temos o número Z. O número não, a letra Z, né? A letra Z. E essa letra, ela representa o número atômico do elemento químico. E cada elemento químico da tabela periódica tem seu próprio número atômico, beleza? Todos os elementos químicos apresentam números atômicos diferentes. O hidrogênio tem um número atômico, o cálcio tem um número atômico, o oxigênio tem um número atômico dele e por aí vai. Todos os elementos químicos apresentam números atômicos diferentes. Aqui, ó, no caso aqui do nosso exemplo, lá embaixo, pronto. Lá embaixo nós temos o elemento químico carbono. Qual é o número atômico do elemento químico carbono que a gente está vendo aí? O número atômico dele é 6, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. O que seria o número atômico? Diferentes elementos químicos são identificados pelo número de prótons que possuem. É o seguinte, galera, o número atômico de um elemento químico nada mais é do que seu número de prótons. O que são os prótons? A gente viu na nossa aula passada. Os prótons são partículas subatômicas que estão ali no núcleo do átomo e são as partículas positivas. A gente viu que no átomo nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons apresentam carga positiva. Os nêutrons, como o próprio nome já diz, são neutros. E os elétrons apresentam carga negativa. Então, os prótons apresentam carga positiva. E o número atômico é o número de prótons que o elemento químico possui. Por exemplo, aí o carbono. O carbono tem 6 prótons. E como o carbono é neutro, ele está neutro, então para que ele esteja neutro, ele tem que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se o carbono tem 6 prótons, consequentemente também ele vai ter 6 elétrons, porque ele é um elemento químico neutro, ok? Então, 6 prótons se anulam com 6 elétrons e ele fica assim neutro. Como eu já falei, o número atômico é representado pela letra Z e o número de prótons, que eu acabei de falar isso também, é igual ao número de elétrons. Eu citei o exemplo aí do carbono, que o número atômico dele é 6, o número de prótons dele é 6, consequentemente ele vai ter também aí 6 elétrons, ok? Então ficou bastante claro para vocês, não é? Que o Z, localizado no canto inferior esquerdo do elemento químico, é o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons, beleza? Vamos lá, dando continuidade.
Espera aí. Pronto. Nós temos também o número de massa. O número de massa do elemento químico é representado pela letra A. E ela está localizada aí no canto superior do elemento químico. No caso aí, ó, o nosso elemento químico X, no canto superior esquerdo está o A, que é o número de massa. Esse número de massa ele pode vir tanto no lado esquerdo do elemento químico quanto no direito, mas ele vai estar sempre na parte de cima, ok? O número de massa vai estar na parte de cima do elemento químico. Ele pode vir tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. No caso aí do nosso elemento X, ele está no lado esquerdo, ok? O número de massa é a soma do número de prótons, Z, mais o número de nêutrons, N. Quando a gente soma o número de prótons mais o número de nêutrons, a gente obtém o número de massa, ok? A gente tem como exemplo aí o elemento químico carbono. Ele possui quanto de número de massa? Ele possui 14. Então, vamos aqui fazer uma recapitulada. O elemento químico carbono, qual o seu número de prótons? Número de próton na parte inferior esquerda, 6. E o número de massa do carbono é 14, que é o número que fica aí em cima, na parte de cima do elemento químico, beleza? Vamos lá. O elemento químico, galera. Os átomos, elemento químico são a definição de elemento químico é átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, quando vários átomos que possuem o mesmo número de prótons, eles se reúnem, eles dão origem a um determinado elemento químico. Ou seja, quando a gente viu aqui no slide anterior, que o carbono tem número de prótons 6. Então, quando vários átomos se juntam com o mesmo número de prótons, eles dão origem ao elemento químico carbono. Esses elementos químicos, eles são representados por símbolos, beleza? Geralmente é a primeira letra do nome ou a primeira e a segunda letra do nome do elemento químico, mas existem casos diferentes que vamos ver mais adiante no decorrer da nossa aula, beleza? O símbolo do elemento químico ele é representado, como eu já falei, por uma ou duas letras, geralmente a primeira letra do nome do elemento químico, ou se for formado por duas letras, a primeira e a segunda. Se o elemento químico, se o símbolo do elemento químico for formado por somente uma única letra, então essa letra vai vir maiúscula, beleza? Como é o caso aí do hidrogênio. O símbolo do hidrogênio é o H, a primeira letra do nome. E por ele vir sozinho, esse H vai ser maiúsculo. A mesma coisa do iodo, o I maiúsculo, do vanádio, V maiúsculo, do nitrogênio, N maiúsculo, do boro, B maiúsculo, do flúor, F maiúsculo, do carbono, C maiúsculo e do oxigênio, O maiúsculo, ok? E quando o elemento químico, quando o símbolo do elemento químico, ele é constituído de mais de uma letra, de duas letras, a primeira ela vem maiúscula e a segunda vem minúscula. Vamos ver aqui alguns exemplos. O selênio, S maiúsculo, E minúsculo. O hélio, H maiúsculo e E minúsculo. E por aí vai, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Alguns símbolos são tirados do nome em latim. Vocês podem ver alguns símbolos aí da tabela periódica e ver que não tem nada a ver com o nome, mas é porque o símbolo ele foi tirado do nome do elemento químico em latim. Por exemplo, o sódio. O nome do sódio em latim é natrium. Então, o símbolo do sódio é
Na. O potássio em latim é Kalium. Então, a gente tem o símbolo do potássio como K. E por aí vai, nós temos outros exemplos aí na nossa tabelinha. O estânio é SN, o chumbo é Pb, o fósforo é P, o ouro é AU, porque ouro em latim é aureus, aí fica como símbolo AU e por aí vai. Não me perguntem porque o símbolo do cobre é Cu, que eu não sei por que é não. Então vamos lá. A notação geral do elemento químico. Essa notação geral do elemento químico é como esse elemento químico ele é representado na tabela periódica. Geralmente nós temos o símbolo do elemento químico na parte de cima, tanto pode ser do lado esquerdo quanto do lado direito. Nós temos o número de massa e no canto inferior esquerdo nós temos aí o número de prótons, beleza? No caso aí do sódio, Na, nós temos que o número de massa dele é 23 e o número de prótons é 11. No caso do cloro, o número de massa dele é 35,5, olha, ó. No caso do cloro, ele já veio do outro lado, do lado direito, o número de massa dele. E o número de prótons é 17. Comparando os átomos. É o seguinte, galera. Ao compararmos dois ou mais átomos, podemos notar semelhanças ou diferenças entre eles. E o que acontece quando a gente nota? Quando a gente nota semelhança entre os átomos, quando a gente compara aí dois átomos e nota semelhança entre eles, essas semelhanças elas recebem nomes especiais que a gente vai estudar agora. Por exemplo, o cloro. Se a gente observar aí o átomo de cloro e nessa primeira imagem, a gente vê que ele tem número de prótons, que é o número que fica embaixo, semelhante, 17 e 17. E o número de massa diferente, que é o número que fica em cima. Da mesma coisa do potássio. O potássio também apresenta o mesmo, esses dois átomos de potássio aí, eles apresentam o mesmo número de prótons, 19 e 19. É o seguinte, quando um elemento químico ele possui o mesmo número de prótons, ele é chamado de isótopo, beleza? Quando um elemento químico ele possui o mesmo número de prótons, quando dois ou três ou vários elementos químicos eles possuem o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Por exemplo, nós temos aí 3 carbonos, o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 11. A gente vê que eles são isótopos, porque eles possuem aí o mesmo número de prótons, que é o número que fica embaixo, 666, e diferentes números de massa. O primeiro tem massa 12, o segundo tem massa 13 e o terceiro tem massa 11, beleza? Então eles são isótopos. Por que eles são isótopos? Porque eles possuem o mesmo número de prótons, beleza? E esses carbonos aí, eles apresentam características diferentes na natureza, galera. Eu não sei qual deles é, mas nós temos aí um carbono que é chamado de diamante, o carbono diamante. Nós temos aí também o carbono chamado de grafite, que é esse grafite que a gente escreve aí no lápis da gente, é um tipo de carbono, e o outro carbono eu não estou me recordando qual é. Eu sei que é o carbono diamante e o carbono grafite, são isótopos do carbono que quando muda o número de massa de um para o outro, aí as características do próprio material mudam também, beleza? Vamos lá. Nós temos também os elementos químicos que são chamados de isóbaros. Os isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa. Nós temos aí como exemplo o cálcio,
que apresenta como número de massa 40 e como número de prótons 20. E nós temos o potássio, que apresenta número de massa 40 e número de prótons 19, número atômico 19. Então a gente pode ver aí que o cálcio e o potássio apresentam o mesmo número de massa. Então eles são chamados de isóbaros, porque eles têm o mesmo número de massa, ok? Já os chamados isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Nós temos aí o potássio com número de massa 39 e número atômico 19, e o cálcio de número de massa 40 e número atômico 20. Mas, professor, não estou vendo nada igual nesses dois aí. Mas é o seguinte, galera, para vocês descobrirem o número de prótons de um determinado elemento químico, a gente tem que fazer uma continha. Vocês lembram que no começo da nossa aula eu falei que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons? Está aqui nesse slide aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aí a gente vai usar agora essa continha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, número de massa, que é o A, é igual ao número de prótons, que é o Z, mais o número de nêutrons, que é o N. A gente quer saber o número de nêutrons, para a gente ver se eles são isótonos. Então, a gente isola o N, a gente passa o Z para lá. O Z, ele está somando, então ele vai passar para o outro lado, diminuindo. Aí nós vamos calcular, aí fica assim, N, que é o número de nêutrons, é igual ao número de massa menos o número atômico, ok? Número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, que é o número atômico. Vamos lá. Vamos calcular aqui o número de nêutrons do potássio, que é esse elemento químico aqui, o potássio. Beleza? Em vermelho. Vamos lá. Aqui. Número de nêutrons do potássio é igual ao número de massa do potássio menos o número atômico, o número de prótons do potássio. A gente viu aqui, ó. Cadê? Opa, saí sem querer. Que o número de massa do potássio é 39 e o número atômico do potássio, o número de prótons, é 19. A gente subtrai os dois, 39 menos 19 é igual a 20. A gente vai agora para o cálcio. O cálcio apresenta número de massa 40 e número de prótons 20. A gente subtrai os dois, 40 menos 20, 20. A gente percebe aí, ó, que o número de nêutrons do potássio é igual ao número de nêutrons do cálcio. Então, esses dois átomos, eles são chamados isótonos, ok? Porque eles possuem o mesmo número de nêutrons. Recapitulando, isótopos apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, que é esse número que fica embaixo. Isóbaros apresentam o mesmo número de massa, que é esse número que fica em cima. E isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons, que é a subtração do número que fica em cima menos o número que fica embaixo, que é o número de massa menos o número de prótons. Ficou claro? Para vocês saberem o número de nêutrons, vocês vão subtrair o de cima pelo de baixo. Muito simples, ok? Até aqui a gente encerra. Com esse slide aqui nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem aí me chamar no privado, no WhatsApp. E eu vou estar deixando aí 5 questões para que vocês possam se divertir com essa matéria, ok? Valeu, um abraço a todos.